O que a gente soube hoje pelo Wall Street Journal são duas coisas, duas notícias mais recentes. Uma delas é que, segundo o jornal, o exército dos Estados Unidos está se preparando para abordar navios ligados ao Irã nos próximos dias, de acordo com um funcionário que falou com eles. E também ficamos sabendo hoje, numa reunião de segurança, que Donald Trump, junto com o general Ken e Pete Hacks, do Departamento de Guerra, estão discutindo a possibilidade de voltar ao conflito, se não chegarem a um acordo até o fim desta semana. Qual é a sua leitura do que está acontecendo? E esse novo tipo de situação? Sabe, a gente teve a abertura do Estreito de Hormuz. Aí o Donald Trump veio e colocou muito mais do que 7 ou 8 acusações nisso, com toda aquela retórica. E nós estamos vencendo. Estamos vencendo de verdade. E eles não vão fechar o Estreito de Hormuz. Hoje a gente soube que o Estreito de Hormuz está totalmente sob controle do Irã e que a passagem por lá está limitada, não está aberta. E como eu acabei de mencionar, há 2 novos movimentos do governo Trump em relação à guerra. Para onde é que a gente está indo? Infelizmente, Nima, parece que nossos maiores medos se confirmaram. É o que eu vinha dizendo quando eles anunciaram esse chamado cessar-fogo, ou as conversas de Islamabad. Para mim, já parecia claro que não havia nenhuma mudança real na forma como os Estados Unidos estavam se preparando para negociar. As pessoas que eles estavam enviando não eram diplomatas de verdade, não eram adequadas para isso. Mandaram 2 figuras das mais suspeitas que se possa imaginar, que na prática são ligados a Israel, Steve Witkoff e Jared Kushner, e eles foram enviados justamente para garantir que nada aconteça. É o mesmo motivo pelo qual o governo Trump os mandou para Moscou, para comandar aquelas supostas conversas entre Rússia e Ucrânia. Witkoff e Kushner são enviados para garantir que nada aconteça. Eles estão lá para impedir qualquer acordo político. É por isso que eles foram enviados. Nesse caso, estão atuando em nome de Israel. O J.D. Vance foi mandado para dar um certo ar de legitimidade à equipe, mas também para, se tudo desse muito errado, ele acabar levando a maior parte da culpa. Então ele funciona meio como um amortecedor, digamos assim, para o governo Trump. Ele mesmo não tem legitimidade nenhuma, nem poder de decisão, nem autonomia. Provavelmente nem entende muito bem as questões envolvidas. Parecia despreparado, improvisando conforme as coisas aconteciam, meio que indo no feeling, como a gente diz. Então, com base nisso, eu não esperava que fosse uma negociação séria. Parecia, na verdade, e foi o que eu disse na época, que eles estavam só ganhando tempo para se rearmar e se preparar de novo, basicamente. E Israel precisava desse tempo para se reposicionar. E aí é importante entender também que o jogo que os Estados Unidos e Israel estão jogando com o resto do mundo é para dar a impressão de que são 2 atores separados, que de alguma forma estão agindo de forma independente e que os Estados Unidos estariam tentando conter Israel e tudo mais. Na realidade, eles estão trabalhando juntos em ataques coordenados. E no momento, eu acho que é praticamente certo que os Estados Unidos, o governo Trump e Netanyahu estão planejando um ataque conjunto ao Irã. Isso vai ser feito em paralelo, além do que Israel já está fazendo no Líbano. E Israel não respeitou o cessar-fogo no Líbano, mesmo depois de ele ter sido anunciado. Eu acho que o Irã está bem ciente disso. Mas, de certa forma, a liderança em Teherã já colocou tudo isso na conta, já considerou esse cenário. Eles já levaram em conta as declarações públicas erráticas do Trump e todas as mudanças incoerentes de posição, tanto em relação a políticas quanto a afirmações e tudo mais. Também consideraram o fato de que Israel nunca vai respeitar nenhum tipo de cessar-fogo. Nunca respeitou em toda a sua história. O que Israel costuma fazer é aproveitar algum grande evento, quando sabe que a atenção do mundo está voltada para outro lugar. Normalmente, usam isso para tentar ganhar alguma vantagem sobre territórios que cobiçam, que querem tomar ou ocupar. E fizeram isso várias vezes ao longo da história. Acho que foi o que aconteceu agora.
Você viu o ataque que fizeram ao Líbano, o massacre de civis libaneses, mulheres e crianças, um dos piores de todos, realmente, em apenas um dia de bombardeio. E não houve nenhuma reação contrária de nenhum país europeu, e certamente não dos Estados Unidos. Sabe, de modo geral, e eu sei que é horrível dizer isso, Nima, mas democratas e republicanos não consideram as vidas árabes dignas nem mesmo de reconhecimento. Se um israelense fica traumatizado ou morre por causa de um foguete perdido do Hamas, é cobertura total na mídia ocidental, e todo mundo faz vigílias com velas. Mas Israel pode, digamos, destruir quarteirões inteiros de uma cidade como Beirute, atingindo tanto cristãos quanto muçulmanos. Eles fazem isso rotineiramente, e não há absolutamente nenhum reconhecimento, nem da mídia americana, nem de nenhum político dos Estados Unidos, de que isso chegue sequer ao nível de uma infração menor, muito menos de um crime de guerra. Infelizmente, esse é o problema. Eu acho que, de certa forma, o Irã provavelmente já está se preparando para outro ataque. Os Estados Unidos e Israel vão atacar a infraestrutura deles. Vão mirar em usinas de energia e sabe-se lá em que outros tipos de infraestrutura e alvos civis, muito provavelmente pontes, e também na capacidade do país de refinar petróleo. O que os Estados Unidos e Israel querem é tornar a vida no Irã disfuncional, para que eles fiquem sem energia. E eles acham que fazendo isso, vão conseguir forçar os militares, o IRGC, a se submeter. Além disso, também vão atacar de novo alvos que já tinham sido atingidos antes, como o Pete já tinha ameaçado. Ele está dizendo algo como, vocês estão tentando sair de túneis que desabaram e tudo mais, e nós estamos observando vocês do céu. Isso não é uma luta justa. Nós vamos esmagar vocês. Só estamos esperando o momento certo. Então o que o Trump fez foi criar um tipo de paradigma falso, por assim dizer. É disso que se tratam todos esses tweets erráticos dele. E essas declarações de que o Irã vai entregar todo o urânio enriquecido, que vai manter o Estreito de Hormuz aberto para sempre e todas essas coisas. O que o Trump está tentando fazer parecer é que os iranianos concordaram com coisas com as quais, na verdade, nunca concordaram. Ele está fazendo tudo isso não por canais oficiais do governo, mas pela conta dele no Truth Social, um site da internet que ele mesmo é dono. É meio ridículo se você parar para pensar. Mas enfim, é assim que o governo dos Estados Unidos está se apresentando agora, como se fosse uma entidade legítima. E o que eles querem é criar um tipo de espantalho, no estilo israelense, digamos assim. Dizer que o Irã teria feito isso, que a gente deu para eles um acordo perfeitamente bom e que eles viraram as costas para ele. É como o que disseram por Yasser Arafat, sabe? Durante o processo de paz de Oslo. Disseram, oferecemos para os palestinos um acordo ótimo, mas eles foram gananciosos e a liderança deles é corrupta. E aí não tivemos escolha, a não ser, digamos, começar o apartheid, a limpeza étnica e a construção de assentamentos. Quer dizer, isso é uma tática típica de negociação israelense. Atribuir ao outro lado coisas que ele nunca disse ou ofertas que nunca fez. Ou então afirmar que o que você está oferecendo é super generoso, mesmo quando está prejudicando completamente a outra parte na negociação. E se o outro lado não aceita, dizer, eu te ofereci um ótimo acordo, agora vou te destruir, basicamente. Esse é o padrão geral das negociações israelenses. E, infelizmente, os Estados Unidos acabaram se transformando num tipo de entidade ao estilo israelense, na forma como conduzem negociações, fazem ameaças e demonstram total desprezo pela vida humana. Infelizmente, dá para dizer que hoje poderia estar tremulando uma bandeira de Israel sobre a Casa Branca. Quer dizer, pode até tirar a bandeira americana de lá. É só tirar e levantar uma bandeira de Israel, porque aquele território está ocupado agora, Washington, D.C. E o Donald Trump é, no fim das contas, pelo menos no que diz respeito à política, um representante do gabinete do Netanyahu.
Mas infelizmente, se parasse por aí, Nima, talvez ainda fosse possível lidar com a situação. Só que isso tem um alcance global, envolvendo a geopolítica do poder, a política da energia, do petróleo e do gás. Os Estados Unidos estão executando uma estratégia mais ampla para estrangular as cadeias globais de suprimento de energia e criar uma demanda artificial por gás natural liquefeito e gás americano. E está funcionando. Isso vai ajudar a adiar o colapso final e inevitável do dólar americano. Mas eles estão tentando colocar essa política em prática, achando que é um grande movimento genial. Só que não é sério. Você não pode dizer que quer paz enquanto impõe sanções ao Irã durante as negociações. Não dá para dizer que busca uma solução pacífica enquanto tenta atravessar o Estreito de Hormuz durante as conversas em Islamabad, com 2 destroyers americanos tentando criar um incidente de bandeira falsa, que infelizmente para os Estados Unidos não deu certo. Não dá para dizer que quer paz enquanto bloqueia portos iranianos, o que é um ato de guerra. Os Estados Unidos fizeram tudo isso na última semana. Então eu acho que eles estão se preparando, movendo recursos militares para a região Nima e se preparando para a próxima rodada de guerra. O que mais esse presidente pode fazer? O que mais Israel pode fazer? Eles estão num modo de escalada permanente. Não conseguem reduzir a tensão. Estão presos no que estudiosos de relações internacionais, e o John Mearsheimer, por exemplo, chamariam agora de uma armadilha de escalada. Eu acho que a pergunta que você levantou é muito importante. O que mais eles podem fazer quando a gente sabe que o resultado, até agora, para os Estados Unidos, não foi o que Donald Trump queria? Então agora, quais são os principais obstáculos para chegar a algum tipo de entendimento mútuo, já que eles falam em fazer um ataque em grande escala? Eu não acredito que eles vão conseguir se esconder ou agir de forma subterrânea. Se fizerem isso, isso vai ter consequências enormes, muito sérias, para o próprio Donald Trump e para o governo dele. Eles vão ver muitas baixas. Esse é o resultado para os Estados Unidos. O Irã sabe disso, porque o Irã está se defendendo. Eles estão dispostos a se sacrificar o quanto for preciso, mas são os Estados Unidos que estão atacando o Irã. E isso seria um grande problema para o próprio Donald Trump. E como é que isso vai ajudar ele? Vamos supor que eles realmente ataquem o Irã com esse bombardeio aéreo massivo. Na sua opinião, qual seria o resultado disso? What would be the outcome of that, in your opinion? Acho que isso, você está certo. Eu não acho que tropas em solo, depois do fracasso, quer dizer, o Pete Hegseth comandou o pior desastre das forças especiais na história militar moderna dos Estados Unidos. Foi aquela tentativa de capturar urânio enriquecido em Isfahan e foi um fracasso total. Perdas recordes de aeronaves americanas e tudo mais. Então, essa foi a jogada deles. Basicamente, um teste para ver se dava para colocar tropas em solo no Irã. E deu completamente errado. Mas a mídia foi cúmplice em encobrir tudo, e ninguém nos Estados Unidos, ninguém em Washington, fala sobre isso. Porque ficou decidido, pelo menos a Casa Branca deixou bem claro, que qualquer pessoa que faça algo que possa abalar a confiança no governo está colocando a segurança nacional em risco. Certo. Então, isso inclui a imprensa, que cobre o Pentágono, ou o que o chamado Departamento de Guerra está fazendo. Isso, na verdade, já está nos tribunais agora, nos Estados Unidos, a restrição da imprensa para cobrir essa administração. Isso é algo sem precedentes. Eu nunca vi nada assim na minha vida. Então, a única carta que eles têm para jogar, se não tem tropas em solo, e eu não acredito que tenham, é continuar com as campanhas aéreas. Essa é a jogada que eles podem fazer, Nima. E, infelizmente, parece que vão fazer isso mesmo, porque é a única carta que ainda podem jogar. Mas o problema é que isso traz resultados cada vez menores quanto mais o tempo passa. Isso já seria o quê? A terceira ou quarta rodada desde 28 de fevereiro.
E ainda assim, se você olhar para o que os Estados Unidos conquistaram ou perderam, tem sido cada vez pior para o país, politicamente, economicamente e eu diria até militarmente. Eles estão dizendo que foi uma vitória militar americana. Mas isso é uma grande derrota histórica. Quer dizer, não é exatamente uma derrota histórica, mas veja bem, você pode escolher qualquer país do mundo, ameaçar esse país, fingir que vai fazer negociações de paz, e usar essas negociações falsas para fazer um ataque surpresa, bombardear, assassinar o chefe de Estado ou sequestrar o que for. Dá para fazer isso com qualquer país do mundo. Mas a história não vai registrar isso como uma grande vitória. Vai registrar como uma guerra de agressão não declarada, ilegal e suja. Então, eles não vão conseguir, digamos assim, declarar vitória. Quer dizer, no curto prazo, eu acho que vai haver mais danos e os Estados Unidos vão ser obrigados a tomar alguma atitude. Eu, por exemplo, achei que o Trump fosse declarar vitória nesse caso. Parecia que ele estava tentando construir uma narrativa de vitória, dizendo algo como, olha, eu forcei os iranianos a negociar, eles cederam, conseguimos um acordo, o estreito está aberto e agora vamos partir para invadir Cuba. Ou seja, lá o que for o próximo item do cardápio desse presidente. Mas eu não acho que isso vai ser possível aqui. Sinceramente, acho que eles bateram de frente com um muro no caso do Irã. E sabe, Nima, tem outra coisa. Isso é realmente importante, porque como é que isso vai ser resolvido no fim das contas? Quer dizer, você pode continuar bombardeando, fazendo ataques aéreos, matando iranianos e fazendo tudo isso, e depois subir no palanque para se gabar de quantas mulheres e crianças foram mortas, que é exatamente o que gente como Pete Hegseth faz, e esse presidente também. Você pode fazer isso. Mas qual é a base legal para o que está acontecendo no Estreito de Hormuz agora? Do ponto de vista do direito internacional, de quem são essas águas territoriais? Estamos falando do Irã, da República Islâmica do Irã e de Omã. Certo. Então qual é o contexto disso tudo? Não é uma situação normal. Não é tempo de paz. É tempo de guerra. E vai continuar sendo tempo de guerra. Então, o Irã está dentro dos seus direitos, de acordo com o direito internacional e com os precedentes, para garantir ou tentar reduzir qualquer ameaça direta à sua segurança. Isso porque o país foi vítima de uma guerra de agressão não provocada e não declarada pelos Estados Unidos e por Israel. Enquanto essa situação não for resolvida, precisa haver um acordo provisório que depois levaria a um tratado. E até que isso aconteça, o Irã tem o direito, segundo o precedente do direito internacional, de administrar sua região próxima, neste caso, suas águas territoriais e seus interesses de segurança, da forma que considerar adequada durante um estado de guerra. Portanto, toda liberdade normal de navegação fica suspensa. Os Estados Unidos e Israel foram os que romperam isso. Foram eles que quebraram essa situação. Estamos em estado de guerra. Então a pergunta é, como chegar a um acordo ou a um tratado? É preciso uma equipe diplomática competente, disciplinada, paciente e disposta, e também é preciso ter vontade política para chegar a uma conclusão final que as duas partes realmente respeitem. Os Estados Unidos hoje estão desqualificados nesses dois aspectos, e Israel nem faz parte da equação. Isso significa que não há como os estreitos ficarem. O Irã precisa manter o controle do Estreito de Hormuz por tempo indeterminado. Eu não acredito que esse presidente seja capaz de assinar qualquer tratado para encerrar essa guerra. Isso não vai acontecer em 2 anos. Não é possível. Seria um golpe enorme para o ego, digamos, galáctico do Donald Trump. Quer dizer, ele é como o planeta Júpiter. Acha que tem uma força gravitacional enorme. Ele simplesmente não consegue aceitar nenhum tipo de acordo ou compromisso, muito menos um tratado de paz. Simplesmente não conseguiria aceitar isso. E aí a gente acaba chegando nessa situação. Eu acho que isso acaba servindo aos interesses dos Estados Unidos e à estratégia deles de longo prazo, que é controlar o petróleo e o gás no mundo, e usar isso como vantagem estratégica.
vendendo pelo preço mais alto possível, mas também decidindo quem recebe energia e quem não recebe. E além disso, eles não têm problema nenhum em deixar os árabes de lado, Nima, as monarquias do Golfo. Eles basicamente trocaram essa região por uma nova fonte de petrodólares e gás, que agora é a Europa. Os Estados Unidos, pelo fato de o fornecimento de gás natural liquefeito do Catar para o sul da Europa estar agora fortemente limitado, digamos assim, acabaram ficando com quase um monopólio funcional sobre o gás europeu. E o gás é o mais importante instrumento de influência geopolítica e regional, mais do que o petróleo, que pode ser obtido praticamente em qualquer lugar do mundo, o que não acontece com o gás natural. Se a gente olhar para o fato de que os russos proibiram as exportações para proteger a estabilidade do mercado interno, já que suas instalações de exportação foram muito danificadas por sucessivos ataques de drones ucranianos, os Estados Unidos estão, de certa forma, facilitando esses ataques ao apoiar a Ucrânia durante o governo Trump, certamente sem tentar impedi-los. E os aliados europeus da OTAN, com quem o Trump finge ter uma relação de confronto. Eu acredito que, por parte, isso é apenas encenação. Os Estados Unidos estão muito satisfeitos com a OTAN e com o próprio papel de apoiar a Ucrânia como um intermediário para enfraquecer a capacidade da Rússia de exportar petróleo e gás. Os Estados Unidos destruíram o gasoduto Nord Stream em junho e julho. Na verdade, eles prepararam a destruição em junho e julho de 2022, durante o Baltops 22, um exercício da OTAN, e depois detonaram em setembro, durante o exercício seguinte da OTAN, que aconteceu em setembro de 2022. Ao fazer isso, eles criaram as condições para o que estamos vendo agora. E claro, limitar a capacidade da China de conseguir suprimentos suficientes é um efeito colateral fácil de vender para o Congresso americano e para todos os defensores da guerra que acham que a China é nossa inimiga. Então, tomar o controle da Venezuela, que tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, também faz parte da estratégia, junto com o aumento da produção nos Estados Unidos. Agora mesmo, se você olhar os contratos futuros de petróleo e gás, eles estão prevendo, na verdade, já há recordes de exportação de gás natural pelos Estados Unidos, recordes mesmo. E a expectativa é de crescimento até 2030, com números que devem quebrar novos recordes. Ou seja, toda a indústria está sendo reestruturada dentro dos Estados Unidos. Você pode entrar agora em qualquer site, como o Oil Price, ou nas associações de comércio de petróleo e gás, e é disso que todo mundo está falando no momento. Tem um jornalista britânico chamado Richard Medhurst, que fez um curto excelente explicando essa grande estratégia dos Estados Unidos, que na prática é pirataria e sabotagem, atacar navios-tanque iranianos, russos e venezuelanos em alto mar, apreender embarcações, roubar petróleo, bloquear o fornecimento russo. E o Reino Unido também participa dessa pirataria. Eles estão atuando junto com os Estados Unidos, assim como outros aliados da OTAN. É isso que eles estão fazendo. E olha o que está acontecendo agora. Estão fazendo com que Israel destrua as instalações de gás e petróleo do Irã também. E os Estados Unidos estão se aproximando cada vez mais. Mas repare como eles colocaram Israel para fazer parte desse trabalho sujo, e isso acabou provocando uma reação do Irã contra os países do Golfo. Então eu acho que Israel e os Estados Unidos estão fazendo isso. É uma conspiração, eles estão trabalhando juntos, é algo muito estratégico. Israel espera conseguir ampliar ao máximo o controle e a influência sobre as reservas de gás natural no Levante, e assim conseguir, de certa forma, orquestrar uma grande mudança a seu favor. E os Estados Unidos estão lá para facilitar isso e, na prática, mudar a matriz energética global. No fim das contas, o resultado é menos oferta no mercado, mas ninguém está limitando a produção americana. Então os Estados Unidos estão ali tentando criar uma demanda pelo petróleo e pelo gás deles e, com isso, ajudar a sustentar o petrodólar, que está morrendo e mais cedo ou mais tarde vai acabar.
the dying petrodollar, which will eventually die. This is probably going to stave off the death of it. Isso provavelmente vai adiar a morte disso. Todas essas manobras que o governo Trump está liderando devem adiar a morte do dólar por uns 5 a 10 anos. Mas isso vai acontecer de qualquer jeito. A pirataria não é sustentável como uma grande estratégia. Mas os britânicos, os americanos e quem mais quiser entrar nisso, os israelenses, os Emirados Árabes, vão tentar. Eles vão dar uma chance. E pode até funcionar por um tempo. Mas eu não acho que no longo prazo isso vai dar certo. Provavelmente não vai salvar o dólar americano de entrar em queda livre, porque eles vão ter que continuar gastando mais com o exército. É um déficit de 2,5 trilhões de dólares chegando no primeiro ano de Trump. 2,5 trilhões. Então, o que o governo arrecada em receitas acaba em maio. Depois disso, tudo é dinheiro emprestado e ainda pagam juros em cima disso. E em pouco tempo, os pagamentos de juros da dívida dos Estados Unidos vão ultrapassar a própria arrecadação. Basicamente, o Trump está fazendo o que sempre fez de melhor na carreira dele nos negócios: conduzir a organização até a falência. É isso que Donald Trump representa: os Estados Unidos sob a administração judicial. E é por isso que provavelmente ele foi escolhido para esse cargo pela classe dos oligarcas, porque ninguém entende de falência como Donald Trump. Nobody knows how to do bankruptcy like Donald Trump.